Fala galerinha, tudo bem? Então, vamos agora iniciar, gente, o terceiro bimestre. A princípio, nossa ideia era fazer vídeos de revisões, né? Agora a gente vai estender um vídeo a mais por unidade, com a ideia de trabalhar um pouco mais esses conteúdos com vocês. Vocês continuam assistindo essas aulas do positivo. Deixa eu tomar um cafezinho aqui para esquentar. Então, vocês continuam assistindo essas aulas do positivo e a gente faz o trabalhinho aqui complementar, tá? De mais aulas, né? Explicando um pouco os conteúdos que vai ser trabalhado agora no terceiro bimestre. Então, fazendo exercício também, a gente está aqui no CA, tá? Que o CA tem um pouco mais resumido as coisas, então, como nossos vídeos a ideia não ser tão longos assim, né? Que você já tenha do positivo, tudo. E a gente fez também uma revisãozinha depois, uma revisãozinha mais curta, assim, e geral, né? Um apanhado geral de tudo que a gente trabalhou aqui no finalzinho do bimestre, de cada etapa. Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouco Brasil Império, primeiro reinado. Então ali, como a gente fala primeiro reinado, a gente vai falar do primeiro reinado, né? Que foi governado por Dom Pedro I. Então, esse período imperial brasileiro iniciou em 1822, com a proclamação da independência, né, por Dom Pedro I, que estendeu-se até 1889, ano que a República foi instaurada no país. A gente vai ver isso no nono ano, que daí vem os marechais, né, Marechal Deodoro, Floriano, a gente vai ver com a instauração da República daí, que é o fim da parte imperial no Brasil. Então vocês podem pegar ali na unidade 9, no CA, na página 2. Então aí nós temos o primeiro reinado, de 1822 a 1839, que foi o governo de Dom Pedro I. Tá? Dom Pedro I fez esse primeiro reinado, que ele teve essa pressão, né, naquele período, até por coincidência está repassando uma novela agora que fala sobre Dom Pedro I, todo esse processo que ele tinha, que ele era mulherengo e tal, né? Até esse processo de dependência, a gente tem a imagem lá que era no Rio Ipiranga, dentro de um cavalo, mas a imagem que a gente tem mesmo é que eram mulas, né? E Dom Pedro estava vindo da casa de uma de suas concubinas, né? Uma de suas amantes, porque ele realmente tinha esse lado, teve muitos filhos, né? E ele tinha esse lado de ser um pouco mulherengo, vamos dizer assim, né? Essa é a palavra. Então ele brinca-se que ele estava com um piriri na época, né? Da proclamação, tudo, e ele estava com pressa. Então, assim, existem várias histórias, é muito interessante, assim, falar um pouco de Dom Pedro I, porque ele realmente era um homem de várias histórias, né? Como imperador, talvez ele não tenha sido tão bom assim, porque deixou um pouco a desejar, assim, no sentido do Brasil, mas ele foi o responsável pelo primeiro reinado. Então depois temos o período regencial, que foi 1831, 1840, que foram governados pelos regentes, né? Então foi deixado porque o seu filho, Dom Pedro II, ele era novo e ele ficou até atingir uma idade que ele pudesse assumir esse império, né? Assumir o governo brasileiro. Então ele ficou sob o domínio desses regentes. Até porque Dom Pedro I teve que voltar, né? Foi uma exigência que Dom Pedro voltasse, pelos portugueses, voltasse a Portugal com o falecimento de Dom João VI. Bom, ali nós temos umas políticas, a política e economia. Após a declaração de independência, ocorrida em 7 de setembro, né, 22, no ano de 1822, então 7 de setembro, que foi a declaração de independência ocorrida por Dom Pedro I,
Dom Pedro I tomou algumas ações para consolidar seu projeto e transformar a ex-colônia em um grande império. Então, esse era o projeto de Dom Pedro I, transformar o Brasil, antes colônia, agora em um grande império, agora um império brasileiro. Então, um processo de consolidação do império. Desenvolver a economia, né? Esse era o processo que a gente tinha que fazer essa economia expandir e se desenvolver, não mais extrair e mandar para a colônia, para a metrópole, como se era feito até então, e sim essas riquezas ficarem no Brasil e assim conseguir fazer esse país desenvolver, né? Esse império tomar força e ficar grandioso perante ao mundo, né? E as demais nações. Elaborar uma Constituição, então o país tem que ter uma Constituição onde se rege as leis, né? Onde se tem um sistema de hierarquia, onde as coisas funcionam, quem decide aquilo, quem não decide isso, e para que essa nação possa ser regida por essa Constituição. Garantir a posse do território brasileiro e adquirir reconhecimento internacional. Então esse era o processo inicial, tá, para consolidar esse império. Então ele precisava que internacionalmente ele fosse reconhecido, né, como nação, como território. Então garantir essa posse desse Brasil era muito importante. São algumas coisas que ele precisou fazer no começo, é o projeto inicial. Tínhamos o panorama histórico do Brasil no início do século XIX. Então nós tínhamos uma crise econômica que intensificou as desigualdades sociais no Império, né? Decadência da extração de ouro e prata e de pedra preciosa. Então tinha-se uma fraca produção desses minérios, né? Então ouro, prata, as pedras preciosas estavam ficando cada vez mais escassas e mais difíceis de ser extraídas, e assim, claro, que isso gerava economia no país. Então era uma decadência também nesse sentido. Concorrência de mercadorias como açúcar, o charque e o couro com produtos estrangeiros, então essa concorrência era bem difícil porque os preços eram melhores lá. E tinha o favorecimento de outros reinos, né, com outros produtos que dificultavam a venda desses produtos brasileiros também. Realização de empréstimo com o governo inglês para sanar as dificuldades econômicas do novo império. Então o Brasil já começava com dívida em relação à Inglaterra. Então a Inglaterra tinha negócios com o Brasil e ela, claro que também tinha interesse nessa independência, nessa emancipação brasileira. Movimentos contra a independência nas regiões da Bahia, do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará e da província Cisplatina, no sul do país, que corresponde ali hoje ao Uruguai também. Mulheres brasileiras se destacaram na luta pela emancipação política do reino, como a abadesa Joana Angélica de Jesus, 1782-1722, que foi até onde ela viveu ali, né? Maria Quitéria, 1792-1853. E Maria Felipa, 1853. Ali não tem a data dela inicial, né, de sua vida. Da província da Bahia. São dados ali que vocês vão ter na apostila de vocês, né, ali na paginazinha 2. Então esses dados vocês podem encontrar lá. Então temos ali o reconhecimento da independência, na página 2 mesmo. Quando a gente fala em reconhecimento, a gente tem que falar que o reconhecimento é internacional. Então, quando outros países reconhecem que o Brasil realmente é um país independente e hoje ele é um império, uma nação, não tem mais a influência e nem o domínio português. Tá? Então, os Estados Unidos foram os primeiros, tá? Os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Tá? Já os reinos europeus, claro, que tinham essa influência portuguesa e só o fizeram após o reconhecimento de Portugal. Então, quando Portugal deu ok,
que aí sim o Brasil foi reconhecido como independente. Os ingleses, claro, que fizeram várias negociações intermediando né, essa independência com Portugal, porque eles tinham, claro, seus interesses também. Então, os portugueses reconheceram a emancipação brasileira em agosto de 1825. Tá? Então, são 3 anos depois que realmente, aí sim, os portugueses reconheceram essa independência. Constituição de 1824, vocês vão encontrar ali na página 3. Em 1823, deu-se início à discussão sobre um projeto de Constituição para o Império Brasileiro, como a abertura de uma Assembleia Constituinte. Então, ele tem 2 partidos ali, naquela época, né? Tinha essa ideia de ter essa Constituição brasileira própria, claro que era necessário, né? Agora que a gente está falando de uma nação, e essa nação precisa ter as suas leis, os seus projetos, as suas ideias e alguma coisa que tenha que seguir do modo geral. Então, toda a população tem que seguir aquela Constituição, aquela legislação. Tá? Então, isso era necessário, sim. Então, ali nós temos 2 partidos, né? Daquele período, naquela ocasião. Temos o Partido Brasileiro, tinha características liberais, defendia a supremacia do poder legislativo sobre o executivo, defendia a autonomia das províncias. Então ele tinha um lado mais regional, defendia mais essa autonomia das províncias, das regiões, dos estados, das cidades, que cada um tinha que ter a sua autonomia. O Partido Português, claro, que esse partido já era um partido mais ligado à parte portuguesa mesmo, desses colonizadores. Então tinham características conservadoras, né? Eles tinham um lado mais conservador em relação à política. Defendiam um governo centralizado na figura de Dom Pedro I, então eles defendiam esse absolutismo, né, do modo geral, centralizado para Dom Pedro. Então Dom Pedro sim teria uma totalidade ao governar esse país, né? E assim ele teria influência e comandaria todas as províncias, todas as regiões do Império Brasileiro. E defendia amplos poderes ao imperador. Então, era um poder forte, absoluto, que defendia os portugueses. Em 1823, para colocar fim aos desacordos entre os partidos português e brasileiro, Dom Pedro I, de forma autoritária, fechou a Assembleia e encomendou uma Constituição baseada nas leis portuguesas. Então, claro que ele voltou às raízes dele e preferiu fazer uma Constituição baseada nas leis portuguesas, que talvez não condizia com a realidade que o Brasil passava naquele período, né, e esse novo império que estava surgindo ali. Como os senadores se negaram a deixar o local, o edifício foi cercado pelas tropas imperiais, acontecimento que ficou conhecido como a Noite da Agonia. Com isso, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824. Então ali, Dom Pedro também sempre se impôs, né, nesse sentido. Então, se não fosse feito da maneira que ele queria, ele usava a força, e assim ele a fez aqui nesse dia aqui, nessa Noite de Agonia, que se foi conhecida assim, tá? Então, a princípio, essa Constituição foi baseada, sim, na Constituição portuguesa. Então, não teve grandes novidades, grandes diferenças. Então, características da Constituição de 1824. Tem um quadrinho ali na página 3. Nós vemos ali um quadrinho, que é a criação dos poderes legislativos, executivo, judiciário e moderador. Este determinava a supremacia do imperador, que poderia vetar as decisões das outras instâncias. Então, claro, ele tinha o poder de vetar caso não fosse do seu agrado ou do seu interesse. Divisão do Brasil em 18 províncias, com presidentes nomeados pelo imperador. Então, ele nomeava os seus presidentes. Assim como um pouco, vamos basear hoje, o nosso presidente ainda consegue vetar, né, os projetos, e ele escolhe também seus ministros. Então, digamos assim que é quase nesse sentido assim.
Estabelecimento do catolicismo como religião oficial. Então o cristianismo ali, no caso principalmente o catolicismo, ele se torna a religião oficial do reino. Então esse Império Brasileiro, ele é um império católico. Instauração do voto censitário baseado na renda dos indivíduos. Mulheres e escravizados não tinham qualquer participação política. Então a pessoa votava conforme a sua renda. Então as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, maior renda, tinham sim direito ao voto. Os demais, os mais pobres, os mais humildes, os indígenas, os escravizados, não tinham acesso a esse voto. E as mulheres também não. E não tinham participação política também. Então assim, a gente vai terminar esse videozinho por aqui. É mais essa introdução, né, sobre o Império Primeiro Reinado, né, Dom Pedro I. A gente vai continuar depois, eu vou fazer mais um videozinho aqui na sequência já, sobre as revoltas, né, desse primeiro reinado e mais algumas curiosidades também. Mas é interessante a gente pensar e avaliar um pouco como foi esse primeiro reinado e a importância dele para o Brasil. Apesar dele ter um cheiro de falcatrua, de coisas erradas, mas foi a maneira que o Brasil se tornou independente. Tá? Foi a maneira que o Brasil conseguiu sair da função de colônia, né, de ser explorado e de abastecer a metrópole financeiramente, de certo modo.